Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a palavra dessa noite, irmão. Eu sei que Deus vai falar tremendamente nesta noite aqui neste lugar. Vamos ler Abacuque 2, 4. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Foi a palavra que Deus deu, irmão. Eu estava ali, Jesus falou assim nessa palavra. Entra nessa palavra, entra em Jeremias 18. E eu falei assim, mas Jesus, por que a palavra? Jesus falou assim que tem vaso, tem pessoas aqui dentro que quer contender com Deus. Deus fala e bate, mas não entra na mente. Vou pregar, irmão. Que Deus mandar desenrolar aqui, eu vou desenrolar. Eu não estou aqui para não achar eco de ninguém. Eu estou aqui para administrar a palavra de Deus. Porque quando Deus me pega lá para corrigir, eu aceito a correção. E aí tem vaso aqui que Deus falou assim, ó, contenda comigo, porque tem hora que eu tiro do caminho para mostrar que eu quero fazer como vaso. Aí quer contender comigo achando que vai fazer qualquer coisa. Tem coisa, irmão, que Deus dá na nossa mão, mas nós não dá valor. Só dá valor quando perde. Aí quer contender com Deus. E falar assim, ah Senhor, até quando eu tenho que esperar até o tempo que Deus quer? Porque não é do jeito que tu quer. E aí eu estava aqui, Deus desenrolando um monte de rolo. E vindo igual como aquele condomínio que desenrola. E abre ali os 7 selos, 4 selos. E eu falei, Jesus, o mistério é grande. E aí Jesus falou assim, muitos querem viver conforme quer. Mas eu quero viver na hora que tu passar fome. Tu vai ter que viver pela fé. E aí Deus tinha falado. Ele me levou lá atrás. Quando o segundo dia que ele me levou no leito, me deixou 3 dias sem comer, sem beber água, sem nada. E aí eu falei, Jesus, por que isso? Quando eu fui fazer a segunda cirurgia diante do Senhor, Deus falou assim, quando chegou o alimento, pode suspender, doutor, que ela não vai comer. E naquele dia, irmão, só estava eu ali sem alimento. E eu entendi, Jesus, por que todo mundo come ou não? Jesus falou assim, porque eu quero ver agora que tu vai viver pela fé, passando aí no jejum. Aí as pessoas acham assim, Deus tirou, ah, Jesus não pode trazer. Quem é tu para contender com Deus? Quem é tu para dizer que eu não posso trazer? Se eu quero te modelar, te quebrar como vaso, para mostrar que eu quero fazer, e não é do seu modo não. Aí fala, ah Jesus, não. Ah Jesus, você está pensando que Jesus não está lá te olhando? Tu reclama para A e para B, para pôr o joelho para orar, para me pedir, tu não quer. Agora quer reclamar para vizinho, para A, para B, para C, mas o joelho não põe para orar, para falar assim, Senhor, tenha misericórdia. Eu vou falar, irmão. Mas fica ali, ó, no celular, falando para A e para B. Tu acha que vizinho, amigo teu, vai te falar algo ou é Deus que vai te dar? Sabe por quê, irmão? Eu só tive vitória porque eu pedi o joelho. Eu não fui para reclamar vizinho nem A nem B, não. Eu fui pôr o joelho. O joelho diante do Senhor. Aí passa uma prova. Passa uma luta. Aí vai reclamar para vizinho. Ah, eu vou me matar. Ah, eu vou tirar minha vida. Ah, eu não suporto. Engraçado, aí Jesus aqui falou assim, não suporta. Mas quando estava lá no mundo, fazendo, pintando, bordando, fazendo do jeito que o diabo gosta,
E a palavra de Deus, irmão, em Abacuque, foi aonde Deus falava ali. Abacuque, naqueles tempos, Jesus, ele falava para Deus assim: Senhor, por que o ímpio é abençoado, eu não? Só que Jesus, ele anda com ímpios, porque o ímpio, ele veio de engano, veio de coisa errada, fazendo e praticando coisa errada. Aí diz assim: estou sendo abençoado. Aonde tu está sendo abençoado? Que tudo que vai e vem, sai pelos dedos. Agora, quando Deus, ele abençoa, ele dá, mas ele tira, ele quebra o vaso e faz o vaso de novo. E aí eu fui entender essa palavra hoje que Deus está me dando. Eu estava ali, o irmão estava pregando aí. Eu quero ver no dia da volta da segunda de Jesus, que está na Bíblia. 3 anos de bênção e 3 anos de inferno, peste, fome. Essa pessoa vai querer fazer jejum aí, é obrigado a fazer. É obrigado. Porque naquele tempo Jesus já tem arrebatado a maioria da igreja. E aí eu quero ver se vai viver pela fé ou como é que vai viver diante do Senhor. E a palavra de Deus para Abacuque, irmão, ali Abacuque, ele justificava muito a Deus sobre isso. Só que ele estava achando que Jesus não ia dar resposta para ele, que Jesus não ia trabalhar. Mas sabe por que Jesus ali deixou Abacuque na espera? Para saber que não é no tempo de Abacuque, é no tempo de Deus. É no tempo dele. Você pode espelhar, você pode fazer o que você quiser, mas Deus fala assim: é no meu tempo, não é do seu. Tem coisas, irmãos, que Deus permite tirar, porque quando está na tua mão, tu não sabe dar valor. Tem coisas que Deus dá nas nossas mãos, e naquele momento nós não dá valor. E quando dá valor, quando Deus tira, para Ele fazer o mover, e aí é a hora que a pessoa vai querer dar valor. Aí Jesus fala assim: quando estava nas tuas mãos, tu não deu. Depois que pede, que eu quero que tu seja vaso na minha casa, faça o mover diante do Senhor, e você ainda quer achar e contender comigo? A mesma coisa foi com Abacuque. Abacuque estimava Deus. Só que ali Jesus falava assim: não adianta me estimar, porque é no meu tempo. Não é porque eu não abençoo os ímpios, não. Eu estou ali porque eu vou tratar diante daquele ali. E por que ali ele se achava de esperar? Por quê? Porque muito não tem paciência de esperar. Muito não tem paciência de esperar no Senhor. De esperar e ali Deus chegar e dar aqui, ó, nas tuas mãos, de volta. E às vezes as pessoas deixam a ansiedade. E às vezes acham que o tamanho do problema ali diante do Senhor. E acha assim: nossa, está desmoronando tudo, Senhor. Mas tem coisas, irmão, que nem tudo é o diabo, não. É Deus permitindo desmoronando, para ver se tu vai esperar, para ver se tu vai pôr o joelho no chão. Porque tem aquele ditado que diz, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, é que tu vai escolher o quê? É comente como nós estamos nas batalhas espiritual. Ou a gente bate de frente, ou o diabo passa por cima. Ou você entra na linha de Deus, ou senão o diabo passa por cima diante de nós. E aqui Abacuque, que o justo vive pela fé. Aqui o texto de Abacuque cita da frase mais revolucionária e impactante na Bíblia, que mais o justo pela sua fé viverá. Porque o justo, ele paga preço. E o ímpio, ele não paga preço, porque ele sabe que ele ganhou fácil. Ele foi enganado, porque ele enganou o meio mundo para ele ganhar o que ele tem.
Mas nós que somos justos e vivemos pela fé, a gente espera em Deus. E pagamos preço para receber aquela vitória, para receber aquela bênção. É igualmente quando nós trabalhamos. Tu tá ali trabalhando, tá ralando para ganhar do seu suor. Mas é abençoado diante do Senhor. Não é do mundo enganoso, não é de uma coisa que você praticou, errou, roubou, fez. Não. Você está vivendo ali e Deus está vendo que tu está sendo ali humilhado, que às vezes tu está sendo predejado, mas Deus lá em cima está vendo diante ali. E não é que Ele não esteja vendo, Ele vê, Ele sabe até o que nós pensamos. Aí às vezes a bênção está perto. A primeira coisa que o diabo vai fazer o quê? Fazer tu se enganar. Porque vai adiantar você beber? Vai adiantar você cair nas coisas erradas? Continuar fazendo mal? Só vai piorar. Só vai piorar. Por quê? Porque Jesus sabe a promessa que Ele fez. E quando Ele, às vezes, aqui que nós vivemos, o justo viverá pela fé, é pelo propósito que Deus tem na minha vida e na tua. Então não adianta a gente correr achando que não vai, Deus não vai cumprir. Mas não é no seu tempo. Porque aí onde está, que é na espera, na paciência, que Deus vai ver se tu vai cair na tentação, se você vai fazer coisa errada, ou você vai suportar, esperar e dizer assim: Senhor, eu confio em Ti. Eu espero no Senhor, porque não é do jeito que eu quero. E muitos fazem dessa forma, achando assim: ah, Deus não está vendo. Deus, Ele fica igual chama de fogo olhando o que nós fazemos aqui embaixo. Até o pensamento nosso Ele sabe. E eu estava aqui, o irmão pregando, eu estava ali, Jesus falando diante do Senhor. Quando eu recebi tudo que eu tenho hoje, irmão, eu não caí na tentação. Eu fui orar, pôr o joelho no chão e agradecer cada momento que Deus tem nas nossas vidas. Porque se nós olhar, Deus tirou nós dos porcos, do lamaçal, limpou. Por isso que a palavra de Deus fala assim diante dele, lá em Pedro 3,18, que ele fala assim: vem como está, filha, para mim te limpar, mas não permaneça como tu está, suja no mundo. Porque tem que ter mudança. Tem que ter mudança diante do Senhor, diante de Deus. E muitos acham que, ai, Deus é obrigado. Deus não é obrigado. Porque quem precisa dele somos nós, não é Ele que precisa de nós, não. Diante do Senhor. E as pessoas acham assim: ah, não vou fazer porque eu não tenho obrigação. Continue dizendo que tu não tem obrigação, porque Deus também lhe fala: eu não tenho obrigação de dar a bênção para você, se você não tem obrigação de fazer nada para mim. Porque a palavra de Deus, Ele fala, Ele recompensa. É igual o filho pródigo. Eu estava esses dias lendo, e o filho pródigo, se você olhar, Deus ali, ele foi embora, mas ele levou a herança. Só que ele achou que ele ia se enricar com aquela herança, que não ia vir a conta dele. Então ele achou assim: peguei minha herança, vou viver bem. Só que ele se enganou. Porque lá a herança, tudo que ele recebeu, não era a herança de que ele estava ali tendo na presença de Deus. A herança que ele estava carregando eram os bens materiais. Quando acabou aquele bem material da herança dele, ele soube voltar para casa, porque ele estava passando fome e necessidade. Diante de onde ele perdeu foi tudo. E voltou para a casa do pai. Só que o pai teve misericórdia, por quê? Para fazer a festividade, para mostrar que ele foi enganado. Porque ele olhou pelo bem material da herança e saiu e foi embora diante do Senhor. E se você olhar diante de Deus, quando a gente vive pela fé, irmão, é grande. Eu falo para você, às vezes a pessoa fala assim: ah, mãe, às vezes a pessoa fala assim: ah, pastora, a senhora não sabe o que a gente vive.
Eu falo diante de Deus. Eu já vivi pela fé, irmão. Eu cheguei em casa a faltar tudo. E eu passar 24 horas no joelho para entrar numa merenda dentro da minha casa. E meu esposo falava assim, e agora? Eu falei, vamos orar. Vamos pôr o joelho no chão. Que enquanto nós estamos orando, Deus vai fazer. Irmão, diante de Deus. E eu orei, clamei ao Senhor. Meu filho ainda era bebê. Não reclamei para minha mãe, não reclamei para ninguém. Eu só reclamei para Jesus. Eu falei, Jesus, eu vou ver agora a minha fé que eu tenho no Senhor. E pela fé é que vai ser meu milagre. Irmão, quando eu pensei que não, eu falei assim, Jesus, não tem nada. E toda vez eu botava a minha mão no meu celeiro e falava assim, Jesus, tu vai multiplicar. Jesus, tu vai fazer eu mover. E eu estava em jejum, irmãos. E aí Jesus pegou, quando foi até de noite, Jesus falou assim, abre a Bíblia, eu abri. E quando eu abri a Bíblia, Jesus falou assim, chegou a solução do céu agora. E Jesus falou assim, abra a tua conta, que tem uma quantia lá. Quando eu abri minha conta, eu falei assim, Jesus, eu não acredito. Ele falou assim, você não falou para mim que tu ia viver pela fé e pela graça? Um milagre desceu, você não pediu que eu viesse com milagre? Que tu estava sem alimentação e chegou aquela quantia, irmão, na minha conta. Eu não falei nada para o meu esposo. E aí ele no outro dia, aí de tarde, quando chegou já de tarde para de noite, eu falei, vamos no mercado. Aí ele olhou, eu não entendi. Eu falei, vamos no mercado. E ele falou assim, não, vamos fazer o que no mercado que não tem nada. Eu falei assim, tu crê em Jesus ou no milagre? Ele falou assim, eu não duvido das coisas de Deus. E quando eu fui no mercado, irmão, eu enchi 2 carrinhos, fui enchendo. E ali de repente ele falou assim, aí eu falei, o que foi? Ele falou assim, nós vamos pagar como? Eu falei assim, eu não vou pagar, Jesus vai pagar. E tinha uma mulher no mercado, olhou para mim assim, aí eu vi a moça falando assim, só viu que a moça falou que Jesus vai pagar. Agora eu quero ver o milagre dessa senhora. E quando eu cheguei ali, eu comecei a encher o carro. Quando chegou no caixa, foi passando, e ali o número ia aumentando. E quando o número ali da quantia ali do caixa estava aumentando, foi para 500, foi para 600, e ali ele suave, ele não sabia o que fazia. Ele falou, a mulher está louca. A mulher está louca. E quando eu cheguei ali, enchi o carrinho de tudo, de tudo. E quando eu fui pagar a conta, tinha dado 1.000 e poucos reais. E quando eu passei o cartão, que nós saímos, ele falou assim, eu sei o Jesus que tu serve. E Jesus naquele dia, irmão, quando eu falei para ele, tinha entrado 2.500 na minha conta. Deus ainda bradou pela compra, pelas contas que estavam atrasadas, e Jesus fez um milagre. E quando eu passei pelaquele caixa, a mulher falou assim, quero conhecer esse Deus que tu conheces. É fácil, irmão, ver pela fé, não. Mas quando a gente põe o joelho no chão, nós vemos resultado. Mas quando nós pedimos com a fé de Deus, sabendo que Deus é o dono do milagre, que Ele tem poder de fazer, Ele faz diante de nossas vidas. E ali Deus deu resposta para Abacuque, na palavra. Porque ele olhou para Abacuque e falou assim, eu não estou com ímpios, porque ele não paga preço para orar. E você ora, pagou o preço. Então eu não estou com essa situação aí. Eu não estou nessa bênção. Eu estou na bênção daqueles que oram, pagam preço, põe o joelho no chão, ora e vai orando e crendo que pode viver pela fé diante do Senhor.
E aqui Deus vai dizer diante do Senhor que foi a base nessa máxima que Paulo desenvolveu a doutrina da justificação pela fé. E que Martinho Lutero evolucionou o impacto no mundo cristão. Que culminou a reforma protestante ali. Que repetiu o Novo Testamento dando ensino de Paulo, como nos ensinou ali a carta do Hebreus. Que viver pela fé significa viver de fé em fé e sempre acreditar que Deus está no controle de tudo e sempre tem o melhor para o seu filho. E se vê aqui, portanto, viver pela fé é andar por fé e não por vista. Porque o ser humano vê pela vista do olho da carne, mas não olha pela vista da fé do Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos aqui, não foi pela vista, foi pela fé do poder do Espírito Santo de Deus. E aqui ele não viveu pela fé da vista, do carnal. Ele sabia que estava tudo na mão de Deus, que o controle estava ali, diante do Senhor espiritual. E a importância de viver pela fé na Escritura, o escritor da carta ao Hebreu afirma que a fé é firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não vê. Qual a diferença? Que a gente vive pela prova que nós não vê. Deus é espiritual. Deus ele é espiritual. Ele não é carnal. Mas ele vive em espírito e em verdade. Está na Bíblia. E aqui, se você vê, é a confissão de fatos que se não vê, apesar de ser algo abstrato, a fé consegue palpar o milagre e a fé consegue chegar ao invisível. Por isso que quando nós pedimos diante do Senhor aquelas coisas que nós pedimos a Deus, nós temos que ter fé e crer que não estamos vendo. Mas Deus ele tem o poder, se Ele está no controle de tudo, das nossas vidas. Se nós temos que viver o propósito de Deus, e não Deus viver o nosso propósito, é Deus que nós temos que viver o propósito de Deus diante de Ele. E aqui, se olhar diante do Senhor, uma das coisas que mais nos chama a atenção no mistério de Jesus é o elogio dele da fé das pessoas, que porém com a mesma intensidade Jesus reprova a falta de fé de alguns dos seus ouvintes. Por quê? Porque dá mais ouvido ao homem do que a Deus. O irmão pregou aqui. A maioria hoje estão dando mais ouvido ao homem do que a de Deus. E aí quando quebra a cara, vai dizer que a culpa foi Deus. Aí Deus vai dizer, tu foi na minha. Você me ouviu ou ouviu o homem? Que é dessa forma. Porque Deus ele gosta que a gente ali fala com Ele, que conversa. Jesus, eu estou passando por isso. Jesus, eu me coloco na tua presença, para que eu venha viver o teu propósito na minha presença. Só que as pessoas hoje em dia botam o medo na frente, né? Aí Deus fala assim, o mundo tu fez melhor. Não teve medo de pecar, não teve medo de fazer o que fez. E agora quando vem para a minha presença, tu tem medo de me glorificar, de pagar preço para me te dar a vitória, te dar a bênção? Desse jeito, irmão. Porque ninguém vai viver, passar. Quem escolhe a porta larga, só tem para ir para o inferno. Porque Deus fala na palavra, a minha porta certa é a porta estreita, diante do Senhor. E aqui diante do Senhor, ele fala que em Mateus 8,10, Jesus ficou surpreso com a fé de um comandante militar que foi pregado aqui, em Cafarnaum, e exclamou, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé ali. Porque o rei de Cafarnaum estava pedindo para ser empregado. Mas ali a fé dele foi tão grande que ele não precisava da presença de Jesus, mas só a palavra de Jesus chegar lá, ele sabia que o empregado ia ser curado. Então ele creu ali. Jesus não precisa nem se ouvir, mas de onde tu estiver,
Se tu mandar a palavra para mim, eu vou aceitar, porque eu creio que a fé que eu tenho vai curar meu empregado. E às vezes, irmão, Deus fala aqui que pessoas levam fé assim, ó. A fé é desse tamanho. Sabe por quê? Porque tem desespero. Entra naquele desespero, vou mandar para fulano, vou mandar para ciclano mensagem. Fulano não vai resolver teu problema, não. Quem vai resolver teu problema é teu joelho no chão e pedir para Jesus. Não é amigo do outro lado que vai te curar, não. Não é outro amigo que vai te salvar, não. É teu joelho que tu vai pedir a Deus e falar. Fala para Deus nessa noite o que tu quer que Ele faça. Clama, fala, Jesus, eu não suporto mais, mas o Senhor é Deus de misericórdia. Aí clama, fica lá na rede social mandando. Mas o joelho não quer pôr. Pagar preço não quer pagar. Isso, sabe por quê? Se torna, sabe por quê? Fofoca. De vez melhorar, faz piorar. Porque a conversa nunca vai reto. Ela vai só de lado e já vem errado. A fofoca é assim. Você pode ver. O fofoqueiro ele nunca traz uma conversa. Hoje mesmo eu fui na feira, uma mulher chegou assim, eu estava conversando, ela, Pai de Deus, pastor, eu falei, é paz. A outra já veio falando assim, fulano, tu viu aquele velho com a menina nova, eu olhei para a cara dela, vai se converter? O que tu tem a ver com a vida ser velho, ser louco? Quem vai pagar o preço é ele, não é tu, mulher? Que a irmã falou assim, pastor, eu tô doida. Eu falei, não é doida. É porque o ser humano tem tempo para fofoca, mas não tem tempo de pôr o joelho no chão, irmão. Não tem. Mas quer saber a vida de ciclano? Aí fala da vida de um, fala da vida de outro. E como que está a vida dela? Será que está como? Para estar no meio de fofoca? Como que está a vida dela? Não está bem. Então é dessa forma. Porque cada problema, cada um tem uma história, cada um tem um problema. Mas não é que Deus não vai dar resposta. Se Deus deu resposta para Abacuque, Abacuque orou. E se você orar diante de Deus, viver pela fé significa andar na direção do Senhor, ouvir a voz e obedecer à sua vontade, agir de modo que ali diante do Senhor, cuide com a fé e ter confiança em Deus, de ter sincero amor por Ele. Porque às vezes, irmão, tem problema que vem parecendo que vai desabar o mundo. Para parar, para isso. Mas se você descansa diante do Senhor e deixa Deus trabalhar, Deus vai saber sim. Ela está confiando, porque não está tendo dúvida, não está tendo duvidando. Aí é a hora que Deus vem chegando. Aí é onde Deus vai chegar assim, agora eu vou chegar e vou trazer. Vou trazer a bênção. Porque assim, irmão, quando eu me desesperava, eu falava assim, Senhor, e agora? Senhor, Jesus, e agora? Jesus falou assim, tu está turbada porque se eu que estou no controle, só continue orando, continue pedindo, que na hora vai chegar. Então é desse jeito, irmão. É desse jeito. É igual contar no mundo. Há um namorado, aí daqui a pouco acaba, entra no desespero, e agora? E não sei o quê. Ah, eu vou pegar fulano pelos tapas, pelo cabelo. Ah, ué. Será que é teu? Se está no mundo, e Deus quer tratar, trata e tira do caminho. Dessa forma, diante do Senhor. E aqui, se nós olharmos diante do Senhor, que fala que Jesus também ficou impressionado com a fé daquela mulher que gentia e clamou. A mulher grande e a tua fé, seja isso feita para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Quando Jairo ali foi orar pela filha dele, que Jesus foi ali entrar e falou com aquela menina, levanta e anda. E às vezes a pessoa no meio de uma confusão, no meio de não sei de quê, vai piorar. Porque gera fofoca. E nunca chega do modo que é para chegar. Aí de vez melhorar, aí chega ali, ó, fulano falou isso, fulano ficou aqui
De vez em coisa, o inimigo já está botando a ira para ter ódio. De vez em ter amor, vai ter ódio. Ódio. Dessa forma. E se a gente olhar aqui diante do Senhor, Abacuque 3, 17, 18, que fala, que está em Abacuque 17, 18, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e o campo não produza mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos curais não haja vaca. Eu estava olhando hoje, eu estava lendo a palavra, estudando, e meu neto falou assim: meu pastor, vó, a cachorra está sem pelo. Aí eu disse a ele: sim. Agora põe no lugar uma pessoa, a cachorra está sem pelo, não foi? Sim. Agora olha uma pessoa sem Deus, como é que fica a alma? Vazia. E a mente se torna vazia. Por quê? A mente vazia é a oficina do diabo. E ele falou: vó, tudo a senhora tem resposta? Não. É a mesma coisa, uma ovelha sem o pelo, no frio, sem aquela pele que ela tem, é a mesma coisa na frente, na presença de Deus. Se torna vazio. Não tem como. Se torna vazio, porque não tem pelo para esquentar, para acomodar, para aconchegar. Não tem, irmãos, diante do Senhor. Se nós olhar dessa forma, é o que o irmão pregou aqui. Muitos estão com a chaga dos olhos fechados. É só você olhar, Deus mostra. Deus mostra. Como ali Deus mostrou. Quando minha cachorra ficou ali sem o pelo, e Jesus falou: você está vendo, filho? Isso é a vida do ser humano quando está sem a minha presença. Sem ali, sem ouvir minha palavra, sem revestir diante da minha palavra, se torna assim, ó, vazio, igual a cachorra sem a pele para cobertar ela. Diante, é a mesma coisa. Diante do Senhor. E aqui nós vamos ver diante de Deus: que seja feito contigo como tu deseja, e tens aquela hora que sua filha estava sã. Em Mateus 17, 20, Jesus diz ao seu discípulo: se tiveste fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para lá. É igualmente. Se a gente pede a Deus, a irmã aqui onde chegou: pastora, não sei o que está acontecendo. Eu falei assim: não se preocupe não, que o milagre vai vir agora. Em nome de Jesus. Rapidinho resolveu, não foi, irmão? Por quê? Porque o inimigo tenta assim, para desanimar. Começa às vezes a entrar naquela causa que tu vai fazer, para tentar te desanimar, para ver se você não vai conseguir, para ver se você vai continuar, vai enfrentar e vai passar, e Deus te dá a vitória. É assim. E aqui Jesus disse para o pai desesperado pela libertação do seu filho: tudo é possível ao que crê. E aqui em Marcos 9, 23, Jesus disse para o pai desesperado. E aqui Marcos 11, 22, ele disse ao seu discípulo: tente fé em Deus. E Paulo cita aqui em Romanos 1, 17, que está na frase de Abacuque: mas o justo viverá de fé. E Romanos 4, 20, Paulo explica o viver pela fé de nosso pai, da fé de Abraão, dizendo: não duvidou da promessa, que Deus, em incredulidade, foi ali fortificado na fé, dando glória a Deus, a Abraão. Porque Sara sorriu quando Jesus falou assim para Sara: tu terás um filho. Ela sorriu. Mas Jesus: por que tu ri, Sara? Porque ela duvidou que Deus ia dar, já estava o filho no ventre dela. E quantos hoje é incrédulo, duvida das coisas de Deus, que Deus não tem ali o problema na mão dele. Acha que Deus não vai fazer e fica batendo cabeça desesperado diante do Senhor. Se olhar, aí Deus fala assim: tem pessoas que tem pior do que nós. Nós no meio tem uma coberta para dormir, tem um travesseiro para se deitar, tem um alimento nem que toca um feijão arroz. E quantos aí não tem um feijão arroz para comer, não tem um travesseiro para deitar numa chuva, no frio, enquanto nós temos, e agradecer a Deus por aquilo que nós temos, pouco ou muito, mas nós estamos vivendo, estamos na presença de Deus. Enquanto não tem, e reclama, murmura, nunca está bom.
sempre quer mais. Pode ver, o ímpio, quando ele está ali, ele nunca está satisfeito com aquele pouco. Ele sempre quer mais. Pode ver. Ele sempre quer mais. Está ali, não está faltando. Mas sempre quer mais. Se chama o quê? Pessoa ali enganosa. Pessoas que tem ali, quer muito. Quer muito. E não é dessa forma. Porque a palavra de Deus fala, eu te coloco no pouco, para você ir para o muito. Diante, já está acabando. E aqui Jesus vai dizer que, segundo Coríntios 4:18, Paulo explica, o melhor que é a fé, viver pela fé, não atentamos nas coisas que se vê, mas que se não vê, porque as que se vê são temporais, e as que não vê são eternas. Agora você entendeu? Porque as pessoas falam assim, porque o ímpio é abençoado mais do que eu. Porque a bênção que ele recebe é temporal. E a de Deus é eterna nas nossas vidas. E às vezes nós remura, irmão. Vamos ser hipócritas, não. Pessoas falam, porque o ímpio é mais abençoado do que eu. E eu estou dentro da igreja e passo luta. E quanto mais eu oro, a prova levanta. Mas aí que você tem que pensar, porque quando tu põe o joelho no chão, o Satanás já sabe que tu está orando, ele sabe que o joelho está no chão, ele sabe que Deus vai dar a vitória. Porque tu está orando, tu está com o joelho no chão, está se levantando, mas ele sabe que a vitória é certa na minha vida e na tua. Por isso que às vezes a pessoa não suporta. Fala assim, eu estou na igreja, a prova está grande. Mas aí onde está? Porque Satanás já está vendo. Olha, ela pôs o joelho, começou a orar. Eu vou ter que fazer como? Porque agora ela vai ganhar a vitória. Ela vai ganhar a bênção de Jesus. Porque o joelho está eternamente no chão e orando diante do Senhor. E quantos? E ali Sara duvidou. Mas Jesus mostrou para ela que ele é o dono do milagre. Que ele não olhou a idade de Sara, se era jovem, se era velho. Então não pensa assim, Senhor, eu estou novo, não ganha a bênção. Que Deus ele dá a bênção até quando a gente está velho. Ele dá a bênção diante das nossas vidas. E aqui Deus vai dizer que Gálatas 3:7, Paulo afirma que os que são da fé são filhos de Abraão. E Paulo ainda diz que os que são de fé são benditos com o crente de Abraão. E Romanos 5:1, Paulo fala de nossa justificação pela fé. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E em Efésios 2:8 a Bíblia fala de nossa salvação mediante a fé, dizendo, porque é pela graça que somos salvos, por meio da fé, que isso não vem de vós, é dom de Deus. E aqui Deus vai dizer, irmão, que vivemos pela fé, caminhando pela fé, triunfando pela fé, prevalecemos pela fé, vencemos pela fé e alcançamos a promessa de Deus pela fé. E esta é a vitória que vence o mundo nas nossas vidas, na nossa fé e nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ele fala, está ressonado com a confiança em Deus e a importância de apresentar os pedidos a Ele com fé. Porque não adianta, irmão, eu pedir a Deus de boca para fora e o coração aqui com ódio, com o pensamento já pensando duvidoso. Eu vou orar, mas por que Deus não me dá? Porque isso, aquilo, porque não é no seu tempo. É no tempo do Senhor. É no tempo de Deus. E é isso que nós temos que crer, irmão. É isso que nós temos que botar em prática dentro do Senhor. Que a mensagem de Abacuque nos ensina que vivemos pela fé significa permanecer leal e confiando no propósito de Deus que Ele tem para mim e para você, irmão. Não pense, eu não vou conseguir, Senhor. Continue orando, peça a Deus, fecha mais a boca e bota a brasa na boca e começa a marchar dentro da tua casa, dentro do teu lar, e começa a pedir a Deus de verdade e coloca diante do Senhor
tudo que tu tem que pedir a Ele, que Ele vai te ouvir nesta noite, vai cumprir a promessa que Ele tem de cumprir na minha vida e na tua nesta noite. Só pedir. Não fique pensando, se eu estou na tua presença, mas estou passando luta, estou prova. Não importa, está passando, mas Deus está vendo o preço que tu está pagando de joelho pela bênção que tu quer nas tuas mãos. Pelo que tu quer perante a tua família, pelo que tu quer dentro da tua casa. Aí tem às vezes a pessoa vai reclamar, vai murmurar, xingar. Aí o que acontece? O diabo vai entrar. Aí vai fazer o que mais? Alvuraço. De vez da bênção vai fazer alvuraço. E aí é onde começa. A pessoa às vezes quer entrar em depressão. De vez pegar e chutar a depressão para bem longe. E falar assim, sai que vai entrar Jesus na minha causa. Irmão. Porque Jesus teve tristeza quando ele foi para a cruz. Morrer por mim e por você. Mas ele ali, ele orou. Quando o soldado foi atrás dele, ele estava onde? Orando. E ele falava, Senhor, meu Deus, que cumpra, Pai. Eu sou teu filho, mas tem misericórdia de mim naquela cruz ainda. Aí as pessoas acham que só quer buscar Deus na hora que está na luta. Não, irmão. Nós temos que buscar Jesus na bonança e sem bonança. Porque o adversário não para. Ele continua trabalhando, mesmo quando nós estamos na bonança, para tentar ali, que a gente venha cair na tentação, que venha cair e vai abrir as brechas, para ele começar a trabalhar e as bênçãos ficar paradas na mão do Senhor. Por isso que a gente tem que botar em prática, irmão, o que Deus quer. Que nós vivemos pela fé, que Deus quer isso, que a gente vem crer naquilo que nós não vemos diante do Senhor. Não pensa assim, Deus, não estou vendo. Jesus, não estou vendo. Não é para você ver não, porque Deus ele trabalha no silêncio, na minha vida e na tua. E na hora certa ele traz. Por que está preocupado? Está desesperada? Se Deus já falou, tu quer contender com Deus? Quer achar que tu é mais do que Deus? Continue. Que aí de vez vir mais rápido vai demorar mais. Não põe o joelho no chão, não ora, não pede a Deus, não conversa com o Senhor no silêncio, para Deus começar a trabalhar, irmão. Essa palavra nessa noite, sai daqui diante do Senhor. Tenha fé nesta noite, que tu é promessa e vai viver o propósito de Deus que tem na sua vida, porque Ele tem o melhor para mim e para você nesta noite. Não olha, Senhor, o ímpio está sendo abençoado, mas a bênção que Ele está ali recebendo não é eterna, é temporária. Mas o que Deus tem para mim e para você é eterno diante das nossas vidas. Essa palavra nessa noite, irmão. Salva de palma para